Fala pessoal, aqui é do canal, bora pro vídeo que hoje tem muita coisa para falar, porque a história de Jacó, dos três patriarcas que a gente está falando até agora, Abraão, Isaac e Jacó, é a história mais longa que tem com relação à questão de escritura. Então vamos direto pro vídeo. Agora eu vou fazer aqui uma leitura, como sempre, em Gênesis 35, verso 6, que diz assim: Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele, quando fugiu de seu irmão. Verso 9 em diante. Eu li o 6 e o 7. 9. Depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: Seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado de Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Pronto. Então vamos lá. A história de Jacó é uma história bem grande, assim, comparado, estou falando questão de escritura, de coisas escritas. A história de Jacó é maior do que a história de Abraão, dentro do Gênesis, é maior do que a de Isaac, que é a menor história escrita que tem dentro do Gênesis. Enfim, então a história de Jacó começa lá em Gênesis 25 com o seu nascimento, né? É lógico, eu já fiz uma leitura da outro vídeo, porque está tudo interligado, né? Claro. Enfim, lá no capítulo 25 ele nasce, e desde o nascimento a gente vê lá a profecia de que o próprio Senhor já tinha falado, dizendo: Olha, duas nações estão no teu ventre, e o filho mais velho vai servir ao filho mais novo e tal. Enfim, Deus já tinha revelado algumas coisas. Mas vamos lá. Lógico, depois disso, Jacó vai crescendo, as coisas vão acontecendo. O tempo de infância dele não é relatado. Em Gênesis 25, capítulo 25, verso 29, a gente vai ver um episódio do ensopado, isto é, o irmão dele, Esaú, chega de uma caça, chega em casa e tal, tá cansado e tal, e pede alguma comida a Jacó. E Jacó fala assim: Ó, eu vou te dar comida se você me vender o direito de primogenitura, certo? De primogenitura. E Esaú vai e vende, né? Ele vende, para ele não achou importante e tal. Ele tava com tanta fome assim que optou por vender. Depois de mais tempo, o que acontece? Em Gênesis capítulo 27 tem a trama de Rebeca, é, de Raquel, perdão. Tem a trama de Raquel para poder fazer com que Isaac abençoe ele. Porque Isaac já estava velhinho, como a própria palavra do Senhor diz, que ele não conseguia nem enxergar direito mais. E ele vai dar a bênção. Lembra que eu estou falando aqui do patriarcado, né? E essa bênção também tem a ver com essa questão do patriarcado. Quem ele abençoa, né? Vai estar se tornando o patriarca da tribo, vamos dizer assim. Não só isso, né? Mas enfim, então essas são as questões que é relevante já falar nesse momento aqui. A questão é que Isaac manda Esaú ir caçar, fazer um guisado, trazer para ele, que ele vai dar a bênção dele, porque também ele está perto de ir-se embora, é normal. E Isaac vai se embora caçar. Enquanto isso, a mãe dele, que era um pouco mais apegada a Jacó, se une a Jacó, trama um plano ali para que a bênção que Isaac ia dar a Esaú venha sobre Jacó. E acontece exatamente assim. Só que quando Esaú volta, né? Claro que ele não ia gostar disso, que era uma coisa que era para ser para ele, tendo em vista que ele tinha vendido já anteriormente. Mas, enfim, né? Queria, lógico, a bênção. Então, o que acontece? Jacó foge por causa disso. Continua em Gênesis 27 ainda, ele foge. Vai para Padã Arã, até atrás de uma esposa também, mas é uma fuga também, porque Esaú tinha ficado muito aborrecido e tal, era provável que fizesse alguma coisa contra a vida dele. Gênesis 28 acontece um episódio muito, muito, muito importante de toda essa história e trama que eu estou falando aqui. Gênesis 28 narra o sonho que Jacó teve com Deus. Com Deus. É muito importante. Dentro da Bíblia a gente vai ver Deus ele se revelando para algumas pessoas ou para uma comunidade de maneiras diferentes. Uma delas era através do sonho, através de sonhos, de visões, através de anjos também, certo? Então isso é bem importante. Já vocês aí que está se familiarizando com as coisas da Bíblia, entender que a revelação se dava entre essas maneiras. Então, o que acontece? Jacó vai ali e tal, tá andando para ir embora para Padã Arã.
Quando pensar que não chega o momento, vai anoitecendo e tal, ele, eu vou pernoitar onde? Não tem nenhum hotel naquele momento ali, né? Aí o que ele vai fazer? Ele vai-se embora e vai dormir em algum lugar. Quando ele dorme, enfim, depois ele sonha. E ele tem um sonho ali. E aí Deus começa a falar algumas coisas com ele. Aí quando ele acorda, isso em Gênesis capítulo 28, verso 16, ele fala assim: quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Enfim, aqui é um episódio muito importante. É o primeiro encontro de Deus com Jacó. Ou seja, assim, a primeira experiência verdadeiramente espiritual de Jacó com Deus. Isso é bem relevante mesmo. Vamos lá, continuando. Gênesis capítulo 29. Jacó se encontra com Raquel. Gênesis capítulo 29 se encontra com Raquel, que vai ser a esposa dele. Rebeca era a mãe, lógico, e Raquel a esposa dele. Gênesis 30 começa a nascer alguns filhos de Jacó, é lógico, né? Gênesis 31 acontece a fuga dele, que Labão, o pai ali da mulher dele, não estava desgostoso com ele lá. Gênesis 32 é outro episódio bem importante também, que Jacó luta. A epígrafe de Jacó luta com Deus. Por quê? Gênesis 32, 22 fala assim: naquela noite Jacó levantou-se e tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem de Jaboque. Depois de havê-lo feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, né? E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó. Respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que me digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunto o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Enfim, como eu disse, fazendo a leitura exatamente porque é uma questão bem importante, é a luta de Deus de Jacó com Deus, em forma de anjo, né? Você vê aí que o texto fala um homem, porque anjos, quando apareciam as pessoas, eles pareciam homens normais. Claro, tem aparições um pouco diversificadas, né? Mas, em todo caso, parecia homens normais. Quando eles se apresentavam, não quer dizer exatamente que eles são realmente assim, enfim. Mas vamos lá. O capítulo 32 foi a luta, o 33 o encontro com seu irmão, e o capítulo 49 fala da sua morte. Vamos lá então agora, né, que eu já muita leitura, com certa apresentação, mas falar de coisas realmente de característica. Jacó, primeiro eu quero colocar aqui realmente um divisor de águas de Jacó, antes e depois de ter encontrado, de ter tido uma experiência verdadeira com Deus. Porque até então Jacó, ele vivia, logicamente, ou instruído e ensinado pelo Isaac, logicamente, a servir a Deus, a adorar o Senhor e tal. Mas, assim, é bem relevante isso, muito importante mesmo, porque ele agora teve uma experiência verdadeira com o Senhor. É igual hoje em dia, gente, a gente pode realmente fazer essa conotação, ou essa análise, de que é igual hoje em dia, quando qualquer pessoa, né, nasce já num lar que é cristão, e essas pessoas vão para a igreja, porque os pais levam e tal, essas coisas, as criancinhas, né, desde criança. Mas quando chega na adolescência, e vai desenvolvendo mais algumas coisas, alguns pensamentos e tal, vai vendo algumas coisas do mundo, o que acontece? Essas pessoas elas precisam ter uma experiência, logicamente, singular com Deus, com o espiritual, né? Para elas realmente ver e perceber e tal, tudo que elas fazem, a noção, o sentido, o porquê, e realmente não fazer de uma maneira mecânica, porque foi ensinada, mas fazer porque sabe que aquilo é verdade, que aquilo realmente deve ser feito e que aquilo é a vontade de Deus e que a pessoa está fazendo a vontade do Senhor quando faz isso. Enfim, é uma experiência com Deus. Isso aqui é necessário para todo ser humano, seja esses que já nasceram realmente num lar cristão, seja os que não nasceram. Precisamos ter uma experiência com Deus para que nós possamos realmente servi-lo, adorá-lo, sabendo exatamente o que estamos fazendo. Então, enfim,
Então, algumas características de Jacó, a gente vai entendendo, vai vendo, quando a gente vai realmente percebendo o texto, que Jacó, ele era um pouco mais caseiro, né? Mas não é bem isso, assim, ele era caseiro, mas eu quero falar assim, Jacó, ele era, parece que ele não era de muito esforço, tá entendendo? Ele não era muito esforço. Até então, parece que ele gostava de conseguir as coisas de uma maneira fácil. A gente falou aqui do caso de ele ter comprado a primogenitura de seu irmão, quando ele pediu comida. Ele podia simplesmente dar o comer e pronto, é irmão dele e tal. Mas, enfim, o outro que vender também tem muita culpa, né? Isso aí não é tão pesado, né? Vamos dizer assim. Mas, enfim, pelo comportamento dele, a gente vai vendo que ele realmente gostava de certa facilidade, que ele era, como eu vou até usar a expressão, Maria vai com as outras. Por quê? Porque quando o pai Isaac manda Esaú ir atrás de um animal, caçar e depois fazer o guisado e tal, não foi nem ele assim de maneira premeditada ou principalmente veio dele a ideia de enganar Isaac. Foi a mãe dele, né? Foi de Rebeca. Rebeca falou: Olha, teu pai, eu escutei isso e tal, vamos fazer. Aí ele ainda fala assim: Mas e se pai eu descobrir, né? Que, que sou eu, não é meu irmão, vai me amaldiçoar em vez de abençoar. Aí o que acontece? A mãe dele: Não, não é assim e tal, a gente vai fazer desse jeito, aquele outro. Enfim, convence ele. Ou seja, mente fraca. Ele devia realmente ter a mente forte e viveu certo, né? Mas não era o que ele podia fazer ou não queria fazer naquele momento, até aquele momento. Enfim, era meio trambiqueiro, né? Pronto, vamos lá. Jacó. Jacó significa o que? O nome dele? Suplantador ou enganador. O nome dele foi mudado para Israel, que é Deus luta, ou aquele que lutou com Deus, enfim. Jacó, depois que teve um encontro com Deus, ele vai ver assim: olha, se o Senhor realmente é comigo, me abençoa nessa viagem, me faz ir em segurança e tal, que realmente eu te servirei, o Senhor vai ser o meu Deus. Isso acontece, né? Lógico. Mas, enfim, a gente percebe uma mudança realmente na vida dele, depois desse episódio, depois desse fato, vai mudando. Ele coloca os olhos em Rebeca, né? E achou ela muito bonita e tal. E, enfim, quis casar com ela. Trabalhou 7 anos para casar com ela. E Labão foi, enrolou ele lá e tal. E ele casou com Lia. Trabalhou mais 7 anos para poder casar com ela, ou seja, 14 anos, né? Era muito amor. Vamos lá, né? Mas, enfim, a questão é que ele mudou, sabe? Aquele Jacó que fazia umas coisas erradas, enganava. Depois ele provou do próprio remédio que o sogro dele, né, Labão enganou ele, prometeu uma coisa, fez outra, depois começou a falar da riqueza dele, que não era muito justa e tal. Então ele provou do próprio remédio, eu posso dizer assim. E enfim, quando ele volta de Padã Aram, que foi para onde ele tinha ido, quando ele fugiu, né, foi atrás de uma esposa. Quando ele volta, ele luta com Deus, nesse episódio aí que eu li. E aquilo ainda, logicamente, reforça mais ainda a mudança que o Senhor fez na vida dele e tal, o encontro com Deus. É, para o vídeo não ficar tão longo, eu já vou estar resumindo, mas é muito importante ter um encontro com Deus, um encontro com o Senhor. Claro, nem todo encontro é do mesmo jeito. Paulo teve aquele episódio lá, que viu um clarão de luz e tal, caiu no chão, escutou uma voz. E nós, muitas vezes, o que temos é a confirmação do Espírito Santo no nosso coração, na nossa vida. E a certeza, a convicção de que estamos vivendo a vontade de Deus de uma maneira certa e servindo a Ele de uma maneira certa. Então, ele é um homem trabalhador, a gente pode dizer que ele é um homem trabalhador, que trabalhou 7 anos, 14 anos para casar com uma mulher, né? Hoje em dia, tem gente que não quer trabalhar nenhum, tem gente que não quer nem trabalhar, mas quer casar, que coisa, né? São uma dessas questões, quando ele volta para encontrar com Esaú, Jacó ele volta bem humilde, né? Humilhado, é humilde, ele volta humilde, fala com seu irmão e tal. Enfim, é um outro Jacó, teve um encontro com Deus e aquilo mudou. Certeza que ele orava ao Senhor e aquilo foi mudando mais ainda ele, né? Porque não foi só esses encontros pouco que teve, mas uma vida de oração, de devoção, de perceber que Deus realmente era com ele, porque estava abençoando ele, é, prosperando ele, né? Ele ficou muito rico também. Afinal, foi até uma característica, né? A prosperidade foi na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. Enfim, então Jacó, ele é realmente essa pessoa que teve essa mudança depois do encontro e serviu a Deus. Eu estou lendo aqui Gênesis 49, verso 33, e depois vou estar lendo também só o nome dos filhos dele. 49 e 33 diz assim: Ao acabar de dar as instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados, ou seja, morreu. Jacó ele teve 12 filhos e uma filha, né? Vamos lá, o nome dos filhos.
Ruben significa veja um filho. Simeão significa audição. Levi, ungido. Judá, louvor. Issacar, recompensa. Zebulon, habitação. Dan, juiz. Naphtali, luta. Gade, sorte ou fortuna. Asser, feliz. José, aumentador. E Benjamim, filho da mão direita. Teve a Dirá também, que não está nessa lista aqui, mas enfim. Enfim, Deus ele abençoa as pessoas que se envolvem com ele, os patriarcas, era o sistema da época. E é isso, curte, comenta, se inscreve. Ficou bem longo porque realmente a história dele era maior e eu não queria deixar também tão pobre de informação. Por isso que eu trouxe para vocês aí um vídeo um pouquinho mais longo, tá? Mas é isso, fica na paz de Deus aí, até o próximo vídeo, se o Senhor permitir.